Olá, estamos começando mais uma edição do programa Nossa Igreja. Bem-vindos! Como é bom estar com você. Hoje, mais uma semana, mais um episódio, tratando sempre com temas importantíssimos da fé católica. Falando em temas da fé católica, no dia 21 de outubro nós celebramos o Dia do Ecumenismo e é o tema do programa de hoje. Mas antes, como de costume no início, quero convidá-lo e convidá-la a colocar o seu coração em oração, em agradecimento, em louvor. Aproveite e faça também sua prece neste momento. E lembrando que durante a nossa oração do Pai Nosso, a oração, a prece que Jesus nos ensinou, essa conversa com o nosso Pai, você acompanha imagens de paróquias, de capelas, igrejas da nossa diocese. E quero estender esse convite a quem nos assiste, enviar também imagens da sua comunidade, do seu grupo, da sua pastoral, do seu movimento, da celebração eucarística na paróquia, na comunidade que você participa. Estaremos inserindo aqui durante este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que bom, né, ter este momento de oração e de prece com você que partilha conosco o programa Nossa Igreja. Hoje temos a participação do coordenador de pastoral diocesano, Padre Luiz Fernando da Silva, que vai tratar sobre ecumenismo. Caros irmãos e irmãs, no dia 21 de outubro nós comemoramos o dia do ecumenismo. O que é ecumenismo? O ecumenismo é uma palavra grega, vem de oikos, casa, a casa comum. Nós cristãos, seguidores de Jesus de Nazaré, vivemos o cristianismo em várias expressões, como católicos romanos, como é o nosso caso, como cristãos católicos ortodoxos, como evangélicos, como pentecostais, várias maneiras diferentes de seguir Jesus. Infelizmente, esses vários caminhos surgiram na igreja a partir de divisões. Porém, o ecumenismo é uma graça dada pelo Espírito Santo aos cristãos, não para reforçar a divisão, mas pelo contrário, para reforçar a unidade. Papa São João XXIII, que era um homem apaixonado pelo diálogo entre as igrejas e entre as religiões, dizia isso: precisamos reforçar mais o que nos une do que o que nos desune. A celebração do dia do ecumenismo impele a nós um compromisso de batalharmos pela unidade dos cristãos. Muitas vezes, dentro da nossa própria família, existem pessoas de igrejas diferentes. Nós não podemos nos excluir. Pelo contrário, devemos estabelecer comunicação, diálogo, fraternidade, comunhão. Isso não só dentro de casa, mas no mundo em que vivemos. As religiões, as igrejas, não servem para criar divisões, mas para criar comunhão. Celebrar o dia do ecumenismo nos chama a esse compromisso. No mundo, nós temos muitas iniciativas de ecumenismo. No Vaticano, inclusive, temos um dicastério próprio para estabelecer diálogo entre os cristãos. Aqui na Igreja no Brasil, a CNBB também preza muito por isso, criando uma comissão episcopal própria para o ecumenismo. Na nossa diocese, nós estamos dando passos lentos, mas nós queremos progredir no caminho do diálogo entre os cristãos. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude a viver bem isso. Repito, as diversas comunidades cristãs não devem reforçar a divisão, mas devem batalhar pela comunhão. Um abraço fraterno a todos. Como é importante podermos desenvolver este diálogo de fé com nossos irmãos não católicos também, né? Todos mirando na colaboração, na fraternidade, no amor entre os povos. Que essa conversa, esse diálogo possa ser fomentado também na sua comunidade, no seu grupo, através de mais informações de buscas mais aprofundadas neste conteúdo. Vamos ouvir agora a palavra do pastor, com Padre Joãozinho. Minha irmã, meu irmão, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você.
estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. E neste domingo é o Dia Mundial das Missões e também o dia da obra pontifícia da infância missionária. É o mês missionário, é o Dia Mundial das Missões. E no Evangelho deste 30º domingo do tempo comum, a Igreja reza, lê o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Continuando o Evangelho do domingo passado. Na semana passada, Jesus contou uma parábola para mostrar a nós a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. A parábola da viúva e do juiz. É preciso rezar. Quando? Rezar sempre. Rezar sem desanimar. Rezar sem nunca desistir. A oração, como Jesus nos ensina, é uma necessidade. No Evangelho deste domingo, Jesus conta uma outra parábola para mostrar um outro aspecto importante, fundamental da oração, que é a humildade. A humildade é uma questão de fundo, uma qualidade de fundo da oração. Jesus nos ensina que a oração deve ser feita com humildade. E para isso ele contou uma parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. É a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu e o publicano vão ao templo para orar. Aqui nós encontramos dois modelos de fé, dois modelos de oração. O fariseu reza diante de si mesmo. O publicano, que era considerado um pecador público, ele reza diante de Deus. A oração do fariseu tem como centro o próprio eu. Ele reza: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Ele se exalta e mostra a sua autossuficiência e despreza o publicano e despreza os outros. Ele conta a sua prática, o que ele observa da lei. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de toda a minha renda. Ele elogia a si mesmo. É a autossuficiência, é a soberba que este fariseu revela na sua oração, ou melhor, na sua falsa oração. O publicano, ele nem se atreve a olhar para o alto de Jesus. Ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício para mim, que sou pecador. O publicano ficou à distância. Isto mostra a distância que ele sentia de Deus, porque ele sabe que é um pecador. E ele reza olhando para Deus e pedindo: Sê propício para mim, eu sou um pecador. Meu Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim. No final da parábola, Jesus conclui assim, dizendo que este último, o publicano, voltou para casa justificado, mas o outro não. O publicano rezou com humildade e voltou para casa salvo, justificado. A fé
que justifica vem pela humildade. Uma humildade que invoca a misericórdia. Nós temos esses dois modelos diante de nós. Nós somos chamados a pedir a Jesus a graça da humildade, de aprender a rezar com humildade, como o publicano. Precisamos reconhecer a autossuficiência que nós encontramos no nosso próprio coração, como o fariseu. Qual é o centro da minha oração? Rezo para mim mesmo, olhando para mim, ou a minha oração é um olhar para Jesus, é um encontro com Ele? Neste domingo é o Dia Mundial das Missões e nós temos como tema a Igreja é Missão. E o lema para este dia, escolhido pelo Papa Francisco, é a palavra de Jesus dirigida aos apóstolos. Quando Jesus estava sendo elevado ao céu, fez a promessa de enviar o Espírito Santo e disse aos discípulos: vós sereis minhas testemunhas. Nesse Dia Mundial das Missões, rezemos por toda a ação missionária da Igreja, presente em todos os lugares. Rezemos pela obra da infância e adolescência missionária. E aqui eu quero saudar os vários grupos da infância e adolescência missionária da nossa Diocese de São João da Boa Vista. Desejo que o Espírito Santo possa fazer arder o coração de cada criança e de cada adolescente, para que nossas crianças e adolescentes sejam verdadeiros evangelizadores, missionários, com esta alegria de mostrar como é bom acreditar e seguir, acreditar em Jesus e segui-lo, amá-lo. Rezemos para que nossas crianças e adolescentes da IAM, a infância e adolescência missionária, possam crescer cada vez mais na alegria de seguir Jesus e que a infância e adolescência missionária possa também despertar no coração de muitos jovens, adultos, de muitas pessoas de nossas comunidades, esta necessidade, esta consciência de que a Igreja é missão. Nós somos discípulos missionários de Jesus. Que o bom Deus lhe conceda a sua bênção, paz e alegria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Joãozinho, muito obrigado por sua bênção, por sua colaboração aqui no programa Nossa Igreja, trazendo esta meditação, mesmo que breve, mas profunda, sobre a liturgia do final de semana. O programa Nossa Igreja fica por aqui. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.